Olá e bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou Mauro e hoje vou reagir à parte 2 da História de Portugal, o Império Português. Se não viu a primeira parte, pode encontrar no meu canal, não é problema. Então, vamos ver esse vídeo. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Oh! Por te cruzar... Is that like a Portuguese poetry from the time? That sounded really good. Muito bom. Quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Oh, Fernando Pessoa. Deixa eu buscar. Fernando Pessoa. Oh, poeta português. Uau! Não conhecia ele. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Chutar os mouros de Portugal. Concluído. Arrebentar os castelhanos. Concluído. Ser a primeira nação da Europa. Concluído. É muita moral, mano. Só que ainda tinha um monte de espanhol aqui e um monte de mouro aqui e aqui. Então isso aqui poderia virar isso aqui de novo ou isso aqui. E para isso não acontecer, eles precisavam disso e disso. Mas eles quase não tinham isso e muito menos isso. Mas aqui tinha isso. Muito disso. Mas para chegar aqui, eles tinham que passar por aqui ou por aqui e incomodar esse monte de gente aqui. E agora? Pergunta Dom João I. O seu próprio filho daria uma resposta inacreditável que mudaria a história de Portugal e do planeta. Ele, o professor Xavier Lusitano, o Aquaman português, Infante Dom Henrique. O plano dele chocaria o mundo, navegar os oceanos. Ignorando todos os riscos e temores da época, ele colocaria Portugal como líder de uma nova era global. E em Sagres, no sul... Foi muito infeliz, a verdade, que aprendeu a circunnavegar a África para chegar à Índia, pero ao mesmo tempo o Cristóbal Colón descobriu as Américas. Ou não foi... senão isso de circunnavegar a África para chegar à Ásia ia ser os mais... the best accomplishment of the century. I don't know how to say it, so yeah, I apologize. No sul de Portugal, ele criaria uma escola de navegação lendária para preparar os navegadores mutantes para enfrentar as forças do mal. Só que tem gente que vai dizer que essa escola é mentira e que até os navegadores mutantes também são mentira. Mimimis de lado, é aqui que a verdadeira história começa. Lisboa. Em julho de 1415, 240 navios e 50 mil homens partem para o seu teste inicial. Aqui, a rica e poderosa cidade muçulmana de Ceuta, no norte de Marrocos. Com forte espírito de cruzada, os portugueses conquistam a cidade e sobre suas cinzas nasceria o grande Império Português em agosto de 1415. Eu não sabia isso! Agora, Portugal teria os recursos para financiar seu maior e mais ambicioso projeto, a Grande Era dos Descobrimentos. Portugal, e especialmente Lisboa, seria um imã do que havia de melhor nas artes, cultura, ciência e tecnologia naval durante todo o século XV e XVI. Caravelas, naus, carracas e galeões, tudo invenção dos portugueses e até ele, o caolho pegador Luís de Camões. E com essa tecnologia toda, era a hora de encarar o alto mar. Eles descobrem um imponente arquipélago da Madeira em 1419 e os Açores em 1432. Mas a aventura dos portugueses seria impedida por um obstáculo colossal e insuperável: o Cabo Bojador na África. Recifes pontiagudos, águas rasas e ondas gigantes que destruíam tudo nos penhascos. Monstros do abismo. Ninguém jamais conseguira atravessar o obstáculo físico e mental daquelas águas. Os que tentaram nunca mais voltaram. Era o Cabo do Medo. Estuda, meu filho. Era o fim do mundo.
Mas não para ele, o domador de monstros marinhos, o surfista prateado português. Ele, Gil Eanes. Em 1434, ele e seus valentes navegadores enfrentaram e dobraram o Cabo Bojador navegando a oeste e pela primeira vez mostraram à humanidade que ainda havia muito mundo pela frente. This is so cool, you know, I've never really learned how the Portuguese Empire came to be. I didn't know the conquest of Ceuta and Morocco and all this. I mean, yes, I knew about Madeira and Azores, but I had no idea about this whole thing started even before. Wow. This is so cool. This is so cool, by the way. I feel so bad for not knowing this stuff. Com a moral lá em cima, eles chegam a Guiné e Cabo Verde. E em 1483 eles descobrem um território que seria não só o berço de dezenas de milhares de portugueses por quase 5 séculos, mas um pedaço de Portugal. Angola. Agora toda a costa africana seria marcada com padrões de pedra, símbolo da chegada portuguesa, introduzidas por esse mito aqui, Diogo Cão. Mas para chegar à rica Índia faltava um último obstáculo, o Cabo das Tormentas, o fim do continente africano. Se o Cabo Bojador era o inferno, o Cabo das Tormentas era o Hades, o Orco e o inferno tudo junto. Para cumprir essa missão, o rei João II manda ele, o velho lobo do mar, Bartolomeu Dias. Em 1488, Portugal fez história mais uma vez, sendo o primeiro país a navegar 2 oceanos ao mesmo tempo. Mas as terríveis monções da Índia e falta de suprimentos o fizeram voltar a Lisboa bem magoado. Mas ele deixou tudo pronto para o ato final que colocaria Portugal no topo do mundo no século seguinte. Mas 4 anos depois, um outro carinha quer chegar na Índia também e ele jura que tem um caminho melhor. Ele, um impostor, o malandro espertinho Cristóvão Colombo. Genovês para muitos, português para alguns, ele procura o rei de Portugal para financiar sua expedição, só que depois de ouvir um "não" bem grandão, ele pede o apoio dos reis de Leão e Castela que resolvem apoiar a expedição. Um mês depois, ele descobre esse lugarzinho aqui, América. Castela entra na era dos descobrimentos. Só que o mundo era pequeno demais para Castela e Portugal, e para evitar treta, o Papa tem uma ideia muito simples. Divide o mundo no meio, aqui. Daqui para cá de Castela, daqui para cá de Portugal. Então eles assinam o Tratado de Tordesilhas em 1494 e os 2 reinos ficam sussa. E é claro que Portugal já sabia da existência do Brasil antes do tratado. A insistência de João II em mover a linha 370 léguas a oeste era à toa? Aliás, para chegar aqui, Cabo das Tormentas não era só vir navegando bonitinho pela costa, não. Ventos infernais jogavam os navios de volta para o norte. Então Bartolomeu Dias tinha que fugir desse vento, e para fugir desse vento só tinha um jeito: chegar bem pertinho desse terrenão lindo aqui. Nessa história nada é mera coincidência, cavaleiros. E chega 1487. 4 navios e 170 homens partem de Lisboa com uma missão: dobrar o temido Cabo das Tormentas e encontrar a gloriosa Índia. E sobre um homem cairia o peso dessa epopeia mortal. Ele, o mestre dos mares, o Popeye português, o Poseidon lusitano, ele, Vasco da Gama. Ele dobra o Cabo das Tormentas, navega pela primeira vez o Oceano Índico e finalmente chega à Índia em 1498. But I don't get it. What did he do different that he made it and all the others that tried didn't? Can someone explain it to me? I don't know much about navigation at all. Era o fim de uma saga épica, era o início de uma nova era. E Portugal estava sem freio. Descobre o Brasil, Moçambique, pega o comércio da Índia e navega e domina e conquista até que... Toque, toque. Quem é? Os otomanos. A maior potência islâmica chega no Oceano Índico para acabar com a bagunça e recuperar toda a riqueza deles. E com eles vão os indianos, mamelucos e venezianos. Eles emboscam os portugueses e conseguem sua primeira importante vitória na Batalha de Chao em 1508. Eles despedaçam o jovem comandante Lourenço de Almeida como um aviso direto do que os muçulmanos estavam dispostos a fazer. Só que tinha um probleminha nisso aí. O jovem morto era filho do vice-rei de Portugal, Francisco de Almeida. Ele tinha uma ordem direta do rei: atacar o Mar Vermelho. Mas Almeida ignora a ordem. A sua vida agora só teria um objetivo: vingança.
Ele reúne 17 dos seus melhores galeões e parte para a ilha de Dio, onde a frota de 200 navios muçulmanos estava. Mas ele não queria pegar os muçulmanos de surpresa. Ele manda uma carta com um aviso claro das suas intenções. Eu estou chegando para destruir vocês. Em 1509, Francisco de Almeida chega a Dio e com apenas 17 navios destrói 200 e mata mais de 5.000 muçulmanos e espalha seus membros pelos portões da cidade. I've never heard about this. This is crazy. What? Foi uma carnificina brutal e macabra que nunca mais seria esquecida. Até onde iria um pai a vingar seu filho? Os muçulmanos estavam prestes a dominar o mundo no século XVI, mas essa perspectiva afundou completamente no Mar de Dio. A Batalha de Dio quebrou o mundo muçulmano no meio, sendo considerada uma das batalhas mais importantes a mudar o curso da história. Agora, Portugal era o mestre definitivo dos oceanos, graças a Francisco de Almeida. Okay, definitely in the future I want to react to this battle. For sure. Wow. Mas agora era guerra declarada. Portugueses versus otomanos. Mas Portugal tinha a mais poderosa marinha da época e também tinha ele. O casca-grossa, o leão do mar, o terror do Índico. Afonso de Albuquerque. Com a sua liderança, os portugueses desenvolvem insuperáveis fortalezas oceânicas e com as melhores armas, canhões e navios da época, são capazes de vencer batalhas inacreditáveis. Olhem só isso aqui, cavaleiros. Batalha de Coxim, 1504. Impérios. 130 portugueses contra 80.000 indianos. What? O primeiro cerco de Dio, 1538. 600 portugueses contra 20.000 turcos e indianos. O cerco de Mazagão, 1562. 2.600 portugueses contra 100.000 marroquinos. O cerco de Chao, 1571. Pero como? 1.200 portugueses contra 150.000 muçulmanos. Os caras eram muito machos, meu. E na campanha de Hormuz, de 1554, os portugueses dizimam uma armada de 100 navios otomanos, obrigando o famoso almirante turco Piri Reis a fugir do campo de batalha e ser decapitado pelo sultão do Egito como um covarde. Os portugueses expulsam os otomanos do Oceano Índico e vencem a Guerra Luso-Otomana. Os portugueses partem para a China em 1513, ganham Macau de presente. Descobrem a Austrália em 1522, fazem um mapa com a Austrália. Um português dá a volta ao mundo. James Austrália Cook. em 1522. James Cook, uma alva. Fazem um mapa com a Austrália. Um português dá a volta ao mundo pela primeira vez. Ele, Fernão de Magalhães, em nome da Espanha. O mundo seria muito diferente hoje se Portugal decidiu de colonizar a Austrália em vez de que fosse a Inglaterra a fazer isso, não? Traidor. Chegam no Japão em 1543, trazem armas de fogo, as primeiras armas de fogo. Ensinam os japoneses a atirar e a rezar. O mundo não queria os portugueses, mas os portugueses queriam o mundo e em 1578... Toque, toque. Quem é? Dom Sebastião. Mas, senhor... Peraí, So tem cool uma this coisa errada video. aqui. Ele tinha um sonho, acabar com o Islã. Ele tem 12.000 cavaleiros. Ele invade o Marrocos. Mas o Marrocos tinha mouros, muitos mouros, 100.000 mouros. Começa a Batalha de Alcácer Quibir em 1578. Dom Sebastião desaparece. Mas tudo bem, reis brabos morrem em batalha contra exércitos gigantes, são abduzidos, evaporam, viram lenda. Mas deixam filhos, herdeiros para limpar a bagunça. Menos ele, Dom Sebastião, que não deixa filho, nem filha, nem nada. Portugal fica sem rei, quebrado. Mas tinha ele, Filipe II, metade português, rei da Espanha, que pode ser rei de Portugal e que vira rei de Portugal, que cria a União Ibérica, que ferra Portugal. A Espanha era Espanha, apanhava de todo lado e deles, ingleses e holandeses. Agora as tretas da Espanha eram tretas de Portugal. Os holandeses querem o Oceano Índico, eles invadem o Oceano Índico, detonam Portugal, que perde o Índico. Agora os holandeses querem o Brasil, mas o Brasil era dos portugueses. Então Portugal se separa da Espanha em 1640 com a dinastia de Bragança, que quebra os holandeses no Brasil. Mas a União Ibérica detonou o Império Português, que nunca mais foi o mesmo.
E para completar o caos, em 1º de novembro de 1755, o Império tremeu na sua alma. O terremoto de Lisboa deixou a glória do grande Império Português sob cinzas, lama, cadáveres e à beira da falência. E sobre o Marquês de Pombal cairia a responsabilidade de reconstruir Lisboa em toda a sua glória. E foi sob a liderança dele que Portugal se tornou o primeiro país da Europa a abolir a escravidão em seu território. Mas a situação de Portugal continuava ruim e, para piorar mais ainda, em 1803 surge ele, o cavaleiro da União Europeia, o fantasma do Brexit, ele, Napoleão Bonaparte. O fantasma do Brexit. Ele toma a Europa inteira, mas quando chega aqui, Dom João VI vaza para o Brasil numa retirada estratégica para reagrupar. Ou porque estava com medo mesmo. Mas a primeira opção é mais épica. E a partir daí, a história do Brasil e de Portugal se torna uma só. O que acontece no Brasil afeta Portugal e vice-versa. O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, Revolução do Porto, Independência do Brasil, Guerra Civil Portuguesa, tá tudo conectado e aqui na História do Brasil eu expliquei tudo isso. O link do vídeo tá aí na descrição. Mas o caos já tinha... Yeah, definitely I will check out that one later as well. How long did the kings of Portugal that stayed, the government and the kings of Portugal stayed in Brazil for? It was for a long time, right? Before they decided to go back to Lisboa. Tomado conta de Portugal. Algumas décadas depois, o rei Dom Carlos de Bragança e seu herdeiro, Luís Filipe, são assassinados por republicanos em plena Praça do Comércio em Lisboa. Manuel II, seu filho e último rei de Portugal, seria expulso do país em 1910, terminando assim com a monarquia que durara quase 8 séculos. Com esse golpe, a monarquia cai e é substituída pela República Portuguesa em 1910, que apenas 23 anos depois do seu surgimento implantaria a ditadura do Estado Novo em Portugal. E sob a República, Portugal lutaria e venceria a Primeira Guerra Mundial junto aos aliados. Mas os portugueses ainda teriam mais uma guerra, uma das mais importantes e mortais da sua história. A Guerra Colonial Portuguesa, oficialmente chamada de a Guerra do Ultramar. Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Estado da Índia querem independência e a força. Em Angola, partidos separatistas como o MPLA e o UNITA iniciam uma matança de civis portugueses e angolanos. Mas ele não cede à pressão. Um dos homens mais influentes e inteligentes que o país já produziu, mas ao mesmo tempo polêmico e controverso. O arquiteto do Estado Novo, Antônio de Oliveira Salazar. Usando o braço forte da lei, ele dá uma resposta enérgica à chacina em Angola. Para Angola, rapidamente e em força. E para incentivar a população a lutar pelo território que sempre consideraram seu, eles criam o famoso grito Angola é nossa. Foram 14 anos de batalhas sangrentas que mataram milhares de pessoas e levou Portugal à beira da falência. Anos de conflito e uma queda grave abalaram a saúde de Salazar, enfraquecendo o Estado Novo. Aproveitando o momento, uma nova revolução surge em Portugal que colocaria fim à ditadura. A Revolução de 25 de abril de 1974. Esse novo regime republicano põe fim à Guerra do Ultramar, permitindo a independência dos demais territórios portugueses a partir de 1975. Os portugueses saem de Angola, mas imediatamente o país entra em uma guerra civil ainda mais sangrenta que só terminaria em 2002, 27 anos depois da sua independência, com a vitória do partido MPLA sobre o UNITA. Mas o fim do Império Português só se daria décadas depois, com um acordo diplomático entre China e Portugal, resultando na entrega de Macau em 1999 aos chineses. O primeiro e último Império Europeu moderno chegara ao fim. Uma história milenar de coragem, determinação e teimosia os fizeram derrotar gigantes. Um povo pobre, pequeno, isolado do mundo encontrou no mar sua esperança, sua vida, sua riqueza e seu lugar eterno na história como os grandes descobridores do mundo. Mas isso só foi possível com sacrifícios, com vidas perdidas. E quantas vidas foram perdidas por esse sonho? Mas a pergunta é, valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Wow, that was beautiful. Tudo vale a pena quando a anima não é pequena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. I need to research Fernando Pessoa and read some poetry by him. But I mean,
to answer the question, he answered with a quote. I will answer just saying that it was a different time. People were thinking in a different way. We are so used to our way of thinking about life in the 21st century that is totally different from what was it like in the modern era. So before was just like yes, it's cool, we need to be powerful, we need to conquer this, we need to, I don't know, it's more about like I don't even know how to explain it, but yeah, it was different. It was definitely different. So it's kind of weird whenever I hear people say, "Oh, these people were really terrible. They killed so many other people from other countries or whatever." I mean, it was a different era. People were thinking in a different way. You need to see stuff with the eyes of people that lived that era. For sure, you shouldn't be thinking too much like on the eyes of today, of course. Bônus Caravelas portuguesas. As caravelas portuguesas estão entre as 100 maiores invenções científicas de todos os tempos que mudaram o mundo. Depois de meses de viagem em alto mar, eles só tinham direito a um copo d'água de 200 ml por dia. Praticamente toda a comida estragava e ficava repleta de vermes. O escorbuto acabava com os dentes e a pele dos marinheiros. Meu Deus. E cerca de um terço deles morriam antes de chegar na Índia. Ou seja, de 1000 navegadores, mais de 300 morriam a cada viagem. O historiador americano William Wire coloca a Batalha de Dio como a 6ª mais importante da história por seu grandioso impacto a nível global. O navio de guerra mais poderoso do mundo durante todo o século XVI era o São João Batista, carinhosamente chamado de Botafogo. E você já deve imaginar por quê, né? Ele tinha 366 canhões, o que era bizarro para a época e deixou muitos inimigos com as fezes moles. Esse galeão se tornou lendário após destruir as correntes que guardavam a cidade de Tunis e permitiu a conquista dela na Grande Batalha de Tunis em 1535, onde os cristãos derrotaram outra lenda, o almirante otomano Barba Ruiva. Até o bairro de Botafogo, no Rio, tem esse nome por causa do navio, e acho que ainda tem um time lá com esse nome também, né? Aliás, com todo esse poder de fogo, os portugueses criaram e inovaram a tecnologia das guerras navais modernas, adaptando canhões de bronze com seus navios, o que foi um choque para a época, principalmente porque as batalhas navais eram basicamente com abalroamento de navios e lutas corporais neles. E com todo esse poder, Portugal se tornou a primeira potência global da era moderna. Nuno Álvares Pereira e Dom João I não foram os únicos heróis de Aljubarrota, não. Portugal também tinha ela, a Capitã Marvel portuguesa, a Diana Lusitana, a Padeira Louca, Brites de Almeida. Sozinha ela matou 5 castelhanos com uma pá e depois assou os caras no forno. Se a Espanha nunca mais invadiu Portugal, agora você já sabe por quê. E muito obrigado aos meus cavaleiros apoiadores pela confiança e honra em me ajudar a continuar produzindo vídeos com a melhor qualidade possível. Por isso lhes apresento os Cavaleiros do Impérios AD. Jander Almeida, Salomão Souza, Isaura Lima, Estevão Fornari, Francisco Antônio, Jeová Peçanha, Lucas Nowick, Anderson Marco, Arilson Onésio, Gabriel Hernandes, Eigler Rocha, Luque, Carlos Pereira, Pedro Lima, Lucas Gonçalves, Denilson Moisés, Rafael Galotti, Rafael Espíndola, Chagas Cardoso, Pedro Veloso, Paulo Oliveira, Elma Lima, He does deserve all this support, definitely. Fabrício Ra... Vocês dão ao canal, sua ajuda será muito. E se você desejar e puder ser um apoiador também, sua ajuda será muito apreciada e bem-vinda. É só clicar no Apoia-se aí na tela ou na descrição, escolher seu ranking de cavaleiro e receber recompensas exclusivas. Sem mais, vejo vocês na nossa próxima saga e, por hora, adeus. Muito bom, muito bom. Oh, ué, a gente ainda... Pus crédito do fim da Marvel. Oh my god, I love it. I mean, this channel has so many good videos. Let me know if you want me to check out... Okay, definitely I will be checking out from this channel all the Brazilian history type of video and the different battles.
But also I want to check out other countries as well. Let me know if you want me to do that, or I will just watch it on my own. That was really great. That was really great. So yeah, let me know what did you thought about this video. If some events deserve more dive way deeper into, to learn more about it, and yeah, just share your opinion. Don't forget to subscribe. We are so close to reach quote 1,000 subscribers. So thank you so much for the support. I will see you very soon. Até lá.